No auge do seu poder, a Espanha se tornou a maior força do planeta. Foi a primeira superpotência verdadeiramente global, com um império que se estendia por quase toda a América, partes da Europa, territórios na África e enclaves na Ásia. Seus domínios eram tão vastos que o sol, literalmente, nunca se punha sobre eles. Seus poderosos galeões cruzavam 3 oceanos, transportando prata, especiarias, soldados e mercadorias, conectando o mundo de uma forma nunca antes vista, das Filipinas até a Europa. Mas, em apenas alguns séculos, esse colosso imperial desmoronou, deixando para trás apenas postos isolados e a memória de um poder glorioso. Como outros grandes impérios, sua queda foi resultado de uma combinação complexa de fatores. Mas e se a história pudesse ter sido diferente? Olhando para trás, será que a Espanha poderia ter evitado seu declínio e mantido seu status como potência mundial? Vamos explorar os caminhos que talvez pudessem ter salvado o Império Espanhol. O declínio espanhol não foi um evento repentino, foi um processo lento e doloroso. Um desgaste gradual causado por problemas que se acumulavam por séculos. A inundação de metais preciosos causou uma inflação gigantesca em toda a Europa, corroendo o valor do próprio dinheiro espanhol. Pior ainda, grande parte dessa fortuna não era investida no desenvolvimento do país. Em vez de construir uma indústria forte, o dinheiro era gasto em guerras caras e na importação de bens de luxo. Os reis espanhóis se endividaram até o pescoço com banqueiros estrangeiros, levando o Estado à falência repetidas vezes. Para completar o quadro, epidemias e a expulsão dos moriscos, que eram uma parte vital da força de trabalho, devastaram a agricultura e o artesanato. Em resumo, muito dinheiro entrava, mas era usado da pior forma possível. O segundo fator foi o excesso de frentes de batalha. Cada conflito drenava soldados, navios e, principalmente, ouro. Derrotas marcantes, como o desastre da invencível armada contra a Inglaterra, e revoltas internas sangrentas, como as que ocorreram em Portugal e na Catalunha, expuseram a fragilidade de um império esticado ao seu limite máximo. A administração imperial também era um grande problema. O governo era um labirinto de conselhos e leis regionais, que muitas vezes entravam em conflito, tornando a tomada de decisões lenta e ineficiente. Quando os reis tentavam centralizar o poder para tornar o governo mais ágil, enfrentavam a resistência feroz de nobres e da igreja, que não queriam perder seus privilégios. Em um mundo que mudava rapidamente, a Espanha estava presa a uma burocracia medieval. Com o tempo, a coroa tentou implementar reformas para modernizar o império, especialmente nas Américas. O comércio foi liberalizado e a administração reorganizada. No entanto, essas mudanças vieram com um custo: maior controle de Madrid sobre as colônias. Isso gerou um enorme ressentimento entre as elites crioulas, os descendentes de espanhóis nascidos na América. Eles se sentiam cidadãos de segunda classe, excluídos dos cargos mais importantes, que eram sempre dados a espanhóis vindos da península. Quando Napoleão invadiu
a Espanha no início do século XIX, essa tensão explodiu. Com o rei espanhol deposto, as colônias viram a oportunidade de se libertar, e a unidade imperial se quebrou para sempre. Finalmente, a Espanha ficou para trás, na corrida naval. Enquanto potências rivais como a Inglaterra e a França investiam pesado em navios mais rápidos e tecnologias navais avançadas, a Marinha Espanhola demorou a se modernizar. Seus comboios de prata se tornaram alvos fáceis para piratas e corsários inimigos. No final do século XVIII, a Espanha já não conseguia mais proteger suas próprias rotas comerciais, a espinha dorsal de seu império. Sem o controle dos mares, a queda era inevitável. Apesar de todas essas dificuldades, a história não é um destino selado. Podemos imaginar um cenário alternativo, uma linha do tempo onde a Espanha teria tomado decisões diferentes. Que caminhos poderiam ter salvado o império? Primeiro, reformas econômicas urgentes. Imagine-se, em vez de depender apenas dos impostos de Castela, a Espanha tivesse ampliado sua base tributária, fazendo nobres e a igreja pagarem sua parte justa. Se os reis tivessem controlado a dívida, priorizando a defesa de rotas comerciais, em vez de se envolverem em guerras europeias sem fim e de pouco retorno estratégico, se o ouro da América tivesse sido investido na construção de estaleiros, fábricas de tecidos e armas, tornando a Espanha autossuficiente em vez de dependente de importações. E se em vez de expulsar populações produtivas, o império tivesse valorizado sua força de trabalho? Segundo, uma estratégia militar mais inteligente. Em vez de lutar em todas as frentes, a Espanha poderia ter se concentrado em defender o que realmente importava: suas rotas comerciais vitais e suas colônias mais ricas. Isso significaria reduzir o envolvimento em conflitos dinásticos na Europa e fortalecer as defesas locais nas Américas e na Ásia. Frotas menores e mais ágeis poderiam ter respondido a ataques de piratas com muito mais eficiência. Terceiro, uma administração mais enxuta e eficiente. Se os cargos públicos fossem ocupados por mérito e não por dinheiro, a qualidade do governo teria melhorado drasticamente. Centralizar funções duplicadas e dar mais autonomia aos viceroys nas colônias permitiria respostas muito mais rápidas em momentos de crise. Um sistema de comunicação padronizado e mais rápido poderia ter evitado os meses de atraso nas ordens que chegavam de Madrid, um problema fatal em um império global. Quarto, e talvez o mais importante, uma nova relação com as colônias americanas. Imagine-se, em vez de tratar as elites crioulas como subordinadas, a coroa as tivesse tratado como parceiras. Compartilhar o poder, permitindo que crioulos ocupassem altos cargos militares e políticos. Teria criado um sentimento de pertencimento. Distribuir melhor os lucros do comércio, em vez de favorecer apenas alguns portos, teria gerado mais prosperidade e lealdade. Se os territórios americanos fossem vistos como reinos irmãos, unidos sob a mesma coroa, a ideia de independência talvez nunca tivesse ganhado tanta força. Por fim, a modernização naval contínua. Se uma parte fixa da receita da prata fosse destinada à construção de novos navios e à pesquisa de novas tecnologias, a Espanha poderia ter mantido sua vantagem no mar. Treinamentos regulares, cadeias de suprimentos seguras e esquadrões posicionados estrategicamente ao redor do mundo teriam dissuadido rivais antes mesmo que eles pensassem em atacar. Uma marinha forte era o seguro de vida do império.